Olá, pessoal, e vamos para mais uma correção de simulado. Eu sou Heloísa Ricardo. Se você está se preparando para qualquer concurso, se inscreva no meu canal e compartilhe nosso link. E outra coisa, nós temos um grupo no WhatsApp e aula gratuita de língua portuguesa. Olha que maravilha! Então se inscreva também e compartilhe. E vamos à questão que nós temos aí, que é a correção do nosso simulado. A primeira questão, vou colocar aqui, então vamos aqui, aumentar um pouco mais isto. A primeira questão está falando sobre os tempos verbais. O tempo verbal, modo verbal, como eu tenho e como eu classifico, se é o modo indicativo, o modo subjuntivo e os tempos também que nós temos aí na primeira questão. Vamos ver como vai ficar. Vamos pegar a leitura, isto. Então vejam só, aumentar um pouco mais para vocês, que eu creio que fica melhor aqui, isto. Então nós temos a primeira questão, tá assim, olha, os verbos. Então, vamos ver aqui os verbos destacados. Se eu pegar a cor, ó, o verbo destacado. Foi, nós sabemos que é do verbo ser. Temos aqui, ó, a obra foi traduzida para dezenas de idiomas. O outro verbo destacado, olha, tá vendo? Era do verbo ser. Então, nós temos dois verbos aqui, que é do verbo ser. E aqui a questão está perguntando, os verbos destacados na frase encontram-se conjugados respectivamente no. Então, eu tenho aqui, ó, pretérito perfeito do indicativo e o pretérito aqui imperfeito do subjuntivo. Então, nós temos o modo, ó, esse aqui é modo. Então, nós temos o modo subjuntivo, que ele indica, ó, ele deixa dúvida. Deixa dúvida. Nós temos o indicativo, que é o fato certo, positivo. Fato certo, positivo. E aqui nós temos, então, esses modo verbal, tá vendo? Que é o modo. Deixa eu colocar aqui, ó. Modo. O modo do verbo, modo subjuntivo. Aqui, modo indicativo, que também é o modo do verbo. Vamos pegar aqui a borracha. Opa! Pegar a borracha aqui. Isto. E vamos agora pegar o lápis, a caneta aqui novamente. Vamos colocar aqui modo. Então, nós temos o modo, este aqui, que é o indicativo, é um fato certo, positivo. O modo subjuntivo, ele deixa dúvida, incerteza. Dentro desses modos verbais, modo subjuntivo, o modo indicativo, aqui eu tenho 6 tempos verbais. Aqui eu tenho 6. Vou colocar aqui 6 tempos verbais. O modo... Opa, tá errado aqui, troquei o lugar. Aqui, ó, subjuntivo. Então, vamos ver aqui. Epa, pega aqui novamente. Aqui eu tenho, olha, esse aqui eu tenho o indicativo. Eu tenho 6 tempos verbais. 6 tempos verbais, que é o presente, os 3 pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Aqui eu tenho 3.
eu tenho 3 tempos verbais, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Então, nós temos aí. Aqui, que está pedindo para saber, olha, os verbos destacados encontram-se conjugados respectivamente no. O pretérito, aqui, está falando pretérito perfeito. E aqui eu sei que é o verbo ser. No pretérito perfeito, deixa eu anotar aqui para vocês, nós temos que isso aqui é importante para você saber o que é do pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Deixa eu subir um pouco aqui, deixa eu ver como vai ficar, se vai dar para, se vai ficar muito embolado, isto um pouquinho deu para subir. Olha o pretérito perfeito. Vamos ver aqui, vou colocar aqui, vamos separar isso aqui um pouco. Isso, vou colocar aqui, ó. Pretérito perfeito é uma ação pontual. Eu vou colocar aqui, ó, igual ação é uma ação pontual. Ó, aqui mesmo o verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi. Vai ficar assim, olha. Eu fui, tu foste, ele foi. A obra, olha, a obra foi, ela foi. Tá vendo? No pretérito perfeito. Eu tenho depois o pretérito que está dizendo aqui, o pretérito que? Pretérito imperfeito. Isso aqui tudo no indicativo. Então, vamos ver aqui o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, nós temos aqui uma ação habitual. Essa aqui, olha, ação pontual. E essa daqui é uma ação habitual. Isso quer dizer que ela continua. Vou colocar aqui habitual. Ó, ela continua. E a outra que nós temos aqui, que é o pretérito, olha. Também eu tenho outro pretérito dentro aqui do modo indicativo, pretérito perfeito, ação pontual, pretérito imperfeito, ação habitual, tem continuidade, e o pretérito mais que perfeito. Ó, pretérito mais que perfeito. Então, eu tenho esses pretéritos dentro aqui do modo indicativo. Eu vou escrever passado anterior, que é igual. Isso aqui, olha, é igual assim, um passado. Deixa eu pegar a borracha aqui, porque não tá legal, fica um pouco embolado. É isto. Deixa eu colocar aqui esse pretérito, vou colocar ele mais embaixo um pouquinho, porque está muito apertado aqui para escrever. Vou colocar ele aqui, vou colocar mais para cá, ó. É o pretérito mais que perfeito. Ele é igual ao passado anterior. Passado anterior. É um passado anterior a outro passado. A outro passado. É muito pouco espaço. Então, vamos ver aqui novamente. O indicativo, o modo indicativo é um fato certo, positivo. Nós temos 6 tempos verbais. Eu tenho o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, que é a ação pontual. Olha, cantei, uma ação pontual.
Pretérito imperfeito, cantava, parece que é habitual, ele vai sempre se repetindo. E o pretérito mais que perfeito, que é o passado anterior a outro passado. E nós temos subjuntivo, que temos os 3 tempos verbais, que deixa dúvida, insegurança, que é o modo subjuntivo, tem 3 tempos verbais, que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então vamos ver aqui que é o que está nos pedindo aqui, o tempo verbal. Então aqui eu já sei que esse aqui, olha, urá é um pretérito. Eu fui, tu foste, ele foi. Então ele vai ser aqui o quê? O pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Este aqui, era. Era já vai ser o eu era, tu eras, ele era. Esse aqui já vai ser o pretérito imperfeito. Esse aqui já é o pretérito imperfeito. Era. E é o que? Do modo indicativo. Ele diz aqui, ó, verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. No pretérito perfeito. Vou conjugar o verbo assim. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. E o era do pretérito imperfeito era. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram, tá vendo? Então eu tenho aqui. Qual alternativa? Se eu tenho que aqui já é o pretérito perfeito, eu venho aqui, olha, pretérito perfeito, indicativo, pretérito imperfeito ou subjuntivo? Não, porque aqui não tem dúvida. Eu já elimino esse aqui. É o pretérito perfeito? Sim. Mas aqui não. Mas eu olho aqui todos. Pretérito perfeito, ou pretérito imperfeito eu já elimino. Ó. Que o primeiro. Depois eu indico aqui, ó. Pretérito imperfeito. Não, o primeiro é pretérito perfeito. Eu já elimino isso aqui. Pretérito imperfeito. Ó, já elimino os 3. Aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar esse último aqui agora. Esse aqui é o que? O pretérito imperfeito do indicativo. Aí eu olho aqui agora. Sobraram a letra A, sobrou a letra A e a letra E. Eu olho aqui agora o outro, né? É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então tá errado porque não é subjuntivo. Ele é o quê? Indicativo. Então, pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Então, nós temos aqui que todo o tempo aqui, todo modo dele é um modo indicativo. Vamos aqui à próxima questão, gente. A próxima questão, olha o que está dizendo. Aqui eu tenho a banca para ler a oração aqui. Discutem muito lá. Aqui está perguntando, na oração acima, o sujeito é. Então, aqui é para eu encontrar o sujeito da oração. Tem sujeito? É sujeito simples? É um composto? É determinado? Oculto? Indeterminado? E eu vou olhar o quê? O que eu olho primeiro para encontrar o sujeito? Eu olho o verbo. Eu olhei o verbo, faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Eu encontrei o sujeito, olho, vou encontrar o quê? Complemento. Só que eu tenho aqui sujeito, discutem muito lá, o verbo que é discutem. O verbo aqui, ele está o quê? Ele está na terceira pessoa do plural. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eu vou ter um tipo de sujeito. Então, vamos ver aqui. Discutem muito lá. Sabem quem é? São eles, mas você sabe quem são eles? Não. Ó, você não sabe quem são, né? Você não sabe quem são. Se você não sabe quem é e o verbo está na terceira pessoa do plural, eu vou ter o quê? O sujeito indeterminado. Porque o sujeito indeterminado, ele ocorre sim com o verbo que? Na terceira pessoa do plural. E é o que está acontecendo aqui, ó, terceira pessoa do plural. Sem o referencial, que ele não tem. E ele também ocorre aqui no caso, olha, na terceira pessoa do singular mais C.
mas a partícula C. Então, aqui eu também tenho, ou tenho também com o verbo no infinitivo. No infinitivo. Eu tenho no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. Ó, não tem referente aqui. Discutem muito lá, não tem o referente. E está na terceira pessoa do plural, eu tenho o sujeito indeterminado. Outra coisa, sujeito simples aqui, ó. Sujeito simples ou sujeito determinado é o mesmo. É um núcleo só. É o caso se eu colocar aqui uma frase, pode pensar em Maria chegou feliz. Quem é que chegou feliz? Olha, Maria. Então eu vou ter o sujeito simples, sujeito determinado. Se eu coloco aqui, eu vou colocar aqui. Maria Ó, quem é que chegou feliz? Verbo. Quem é que chegou feliz? Maria. Maria é o sujeito. E só tem uma palavrinha importante, Maria. É simples e ele é determinado. Sujeito composto tem que ter mais de um núcleo, que eu só tenho um núcleo. Ó. Aqui teria que ter mais de um núcleo. Sujeito oculto, elipse, desinencial, eu vejo através da desinência verbal. Se eu colocar assim, olha, cantamos muito. Ó, quem é que cantou muito? Eu sei quem foi. Eu sei que a desinência aqui é nós. Então, aqui eu tenho, através da desinência verbal, um sujeito oculto, desinencial, elíptico. Então, esse caso aqui é a questão, é a letra E. Vamos à próxima questão? A próxima questão aqui, nós temos marcar a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de tonicidade. Então, eu vou separar aqui, olha. Eita. Vou pegar isso aqui mesmo, né? Vou pegar a borracha primeiro, passar aqui, que ela vem muito. Então, vamos ver aqui, gente, olha. Adversário, tá vendo? Séria. Física. Aqui, física, eu tenho a palavra o que? Olha, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aqui eu tenho a proparoxítona. Esta aqui, olha. Eu tenho uma proparoxítona. Séria, ó. Oxítona, paroxítona. Aqui eu tenho uma paroxítona. Olha. Paroxítona em ditongo, vou colocar. Paroxítona em ditongo. E é um ditongo crescente, ó. Terminou em A, tá vendo? Paroxítona terminar em ditongo. A banca, a preferência dela é que fique aqui, ó. Mas pode se separar, aí já não seria uma paroxítona, não é isso? Mas a preferência da banca é isso aqui. Daí de cap. Adversário, ó. Oxítona, paroxítona, sílaba tônica que já está acentuada. Adversar, ó. Oxítona é uma paroxítona aqui também, ó. É uma paroxítona. É assim que eu vejo. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho uma proparoxítona, paroxítona, paroxítona. Convívio. Ó, separo. Aqui. Pão, tá, pés. Ba, ba. Então, aqui eu tenho, ó, oxítona. É uma oxítona. Aqui eu tenho, ó,
oxítona. É uma oxítona também. Agora aqui não, olha. Não é a sílaba tônica, não é a última. É a penúltima, com vi, ó. Então aqui eu tenho uma paroxítona. E de ligar, ó. Oxítona, paroxítona, essa daqui é o quê? É uma paroxítona. Difioxítona, paroxítona. Vou separar aqui, ó, paroxítona. Então eu tenho aqui proparoxítona, eu tenho paroxítona e essa aqui, ó, distância, oxítona, paroxítona. Aqui também é uma paroxítona. Então vamos aqui agora. Atrás, ó. Atrás. Isso aqui é o quê? Oxítona. Públicas, ó. Públicas. Oxítona, paroxítona. É o que? É o que? Uma paroxítona. E aqui? Ó, oxítona, paroxítona, né? Então eu tenho aqui a sílaba mais forte, ó, violenta, oxítona, paroxítona. Vamos ver agora, aqui tem aqui, ó, oxítona, já que eu tenho oxítona aqui, paroxítona, proparoxítona e paroxítona. Vamos ver essa última aqui. Escandaloso, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então essa daqui é uma proparoxítona. Gravíssima, gravíssima. Eu vou separar aqui no SS, RR, separa. Então, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, aqui também eu tenho uma proparoxítona. Eu tenho uma proparoxítona. Psicólogos, ok, vamos. Psicólogos, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Proparoxítona. E é isso que eles estão procurando, que tem que é a mesma regra de tonicidade. Então nós encontramos a letra E aqui. E esta questão na banca cai sim. Você precisa saber quando tem um monossílabo tônico, você tem oxítona, paroxítona, e saber que sempre a sílaba tônica da palavra, o que eu tenho que saber, gente? Isso é importante, eu saber que a sílaba tônica sempre será as três últimas. Eu começo a contar a sílaba tônica do final da palavra. Ou ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se ela tem uma sílaba só, ela é um monossílabo. Vai ser o que? Um monossílabo tônico. Então eu não posso deixar de entender e compreender isso quanto à tonicidade, quanto à sílaba tônica da palavra. Porque se errar fica difícil, são questões que eu não posso errar. Essas questões eu preciso, assim, acertar mesmo, para que venha já somar a pontuação ser melhor. E se eu tiver em dúvida em outra, eu já tenho ponto nesta daqui. Então vamos agora à próxima questão. Essa próxima questão, nós temos aqui, está pedindo, o fumo é prejudicial à saúde. Então está pedindo o correto, é correto afirmar que o termo destacado exerce função sintática de. Então nós temos aí, vamos ver aqui, chegamos um pouco mais. Eu vou ver o termo aqui destacado, né? O fumo é prejudicial. Prejudicial, o termo destacado, à saúde. O termo destacado que eu sei é a saúde. Só que aqui, vejam só,
eu encontrei o verbo, localizo o verbo, gente. Ó, localizei o verbo aqui. É do verbo, que nós vimos lá atrás, é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O fumo é. Então, o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Está falando aqui que o fumo é prejudicial à saúde. O complemento está pedindo aqui, prejudicial a quê? Ó, prejudicial a quê? À saúde. Ó, o complemento aqui, ele precisa de um complemento preposicionado, com preposição. Prejudicial a quê? Então, eu tenho aqui um termo preposicionado, que pede o complemento. Porque eu tenho complemento nominal e eu tenho complemento verbal. Olha o que está pedindo aqui. Então, complemento nominal e um complemento verbal. Quando é que eu tenho o complemento nominal? O complemento nominal, eu vou ter o quê? No complemento nominal, que é o primeiro aqui, uma das coisas que eu sei do complemento nominal, que tem o quê? Preposição. Eu sei que o complemento nominal ele tem preposição. E eu sei que o complemento nominal, olha, eu sei que o complemento nominal, ele é paciente. Eu já dei uma aula sobre esses dias, sobre complemento nominal e adjunta de nominal, e nós trabalhamos lá direitinho quando é preposicionado, quando é paciente, quando é agente. Então temos aí o complemento nominal. Tem preposição? Sim, pede o complemento de preposição. É nominal, complemento nominal é paciente, sofre ação. E eu tenho sempre ele preposicionado, porque ele é um termo de valor paciente. Termo de valor paciente. Esse aqui, complemento nominal. Ele exige um substantivo. Olha, exige um substantivo. Abstrato. Substantivo abstrato é aquele que depende de um outro para que exista. Amor depende de alguém que sinta. Então, tem o substantivo abstrato, sim, no complemento nominal, substantivo abstrato. E eu tenho também, além disso, eu tenho num complemento nominal, eu tenho o adjetivo. Complemento nominal. Complemento é um adjetivo, uma característica. No complemento nominal, tem um complemento onde que eu tenho também o advérbio. Eu tenho um advérbio. Um complemento, então tem valor de paciente. Dentro do complemento nominal é um substantivo abstrato que eu tenho. No complemento nominal tem um complemento adjetivo e tenho advérbio. E é sempre preposicionado. Então eu venho aqui e vejo, ó, é prejudicial. Eu tenho um verbo de ligação. Esse prejudicial aqui, ó, aqui, olha, é a saúde. Ó, prejudicial a alguém, alguma coisa. Ó, pede preposição. Isso aqui, prejudicial, é o quê? Classe gramatical é um adjetivo. É um adjetivo. Olha, é um adjetivo. Agora aqui também é um adjetivo. Se é um adjetivo, ó, complementa, que é do nome. Prejudicial a quê? A quem? Ó, mas aqui é a quê? A saúde. A saúde. Então, se é prejudicial à saúde, eu já tenho aqui o quê? Um complemento de um nome, que é um adjetivo. Ó, adjetivo, eu já tenho que é um complemento nominal. Agora, eu tenho aqui também um complemento verbal. Complemento verbal é preposicionado também. Mas, ó, é preposicionado? Sim. Tem preposição? Sim. O complemento pode ser o quê? O complemento verbal. Complemento verbal ele pode ser o objeto direto,
né? Pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento objeto direto e indireto. Tudo isso aí nós podemos ver. E outra coisa importante que eu tenho aqui, que o complemento verbal e o complemento nominal, olha, o complemento verbal, vou colocar aqui, ó, e o complemento nominal, eu tenho os termos integrantes. Termos os termos integrantes da oração. Da oração. Termo integrantes da oração. É o termos integrantes da oração, que são esses aqui. E esses aqui, Heloísa? Esses aqui são termos acessórios. Então, esses aqui são termos acessórios. São aqueles termos que estão ali, são acessórios, mas esses aqui não são termos integrantes da oração. É necessário os termos integrantes, termos essenciais da oração. Termo essencial da oração, sujeito e predicado. Os termos integrantes da oração, eu tenho o quê? O complemento nominal, tenho o complemento verbal. Isso é importante na oração. E os termos acessórios, que é adjunta adverbial, que é adjunta de nominal, o aposto. E além que, então eu tenho aqui, olha, que o complemento verbal, ele é um complemento preposicionado. Eu tenho o objeto direto, eu tenho o objeto indireto, que é um complemento verbal. Eu tenho agente da passiva. Aqui também eu tenho que o agente da passiva, ó. Agente da passiva. E isso é importante você saber. Isso é importante. E aqui nós temos, o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, aqui está exercendo a função de adjunto adverbial. Morfologicamente, classe gramatical é advérbio. Mas aqui nós não temos o que é advérbio, nós temos o que? Um adjetivo. O complemento aqui é do adjetivo. Então, eu tenho complemento nominal. O adjunto de nominal é o quê? É aquele termo que acompanha o substantivo. Eu tenho o artigo, eu tenho o numeral, que vai estar acompanhando o substantivo, vai exercer a função de adjunto adnominal. E eu tenho o aposto, não tem termo aqui mostrando o aposto, especificando o aposto aqui, certo? Então, nós temos aqui o complemento nominal, que é o complemento do nome. Gente, agora nós vamos para a quinta questão, que é a questão sobre crase. Então, vamos colocar aqui algumas anotações importantes para vocês. Então, vamos ver aqui, olha. Aqui está dizendo, quando fui a Grécia, olha, tá vendo a palavra? Então, vai ser um A craseado ou um A sem a crase, que é aqui antes. Vamos ver como vai ficar. Tem uma regrinha que é assim, ó, cidade recebe crase. Então, vamos ver. Vou a. Quando eu coloco aqui, olha, uma regrinha interessante, vou a. Aí você fala, vai ter crase? Não. Aí eu coloco aqui, ó. Volto, dá. Vou a, volto, dá. Aí o que acontece? É igual a crase. Agora se eu coloco, olha, vou a, que eu coloco, que é igual a volto, mesma coisa, de. Crase para quê? Ó, legal. Crase para quê? Quando eu uso e volto da, tem crase. Quando eu uso volto de, crase para quê? Então vamos ver aqui, ó. Quando fui, aqui eu coloco, a palavra é Grécia. Eu volto da Grécia ou volto de Grécia? Eu volto da Grécia.
Então, esse A aqui, ó, vai ser o A craseado. Então, levaram, visitei. Então, tem aqui o primeiro, eu já sei que é o quê? Esse craseado. Então, aqui tem craseado. Esse aqui não tem, então eu já elimino ele. Esse aqui tem, aí eu deixo. Esse aqui, ó, não tem, então eu já tiro, ó, já eliminei. Aí eu tenho as questões aqui. Então, vamos ver agora o segundo. Visitei vários museus, ó. Os quais, as quais, ó, o museu é o museu, os quais. Só que aqui eu tenho craseado os quais e aqui também eu tenho. Então, eu vou olhar a próxima aqui. Me levaram uma profunda nostalgia. Esse a profunda, uma aqui, ó, é um artigo, artigo indefinido. Se eu tenho artigo indefinido, ó, não tem crase. Não tem crase. E aqui passa que é um substantivo, ó. Então, aqui não tem crase. Então, eu olho, ó, o primeiro tem crase? Tem. O último tem crase aqui, já corto esse, ó. Eu já corto. Tá vendo? Aqui tem crase, aqui é crase, ó. Eu já corto. Já vai cortar. Aqui tem crase, dos quais e o A. Então, eu fico a correta, que é a letra E. Tá vendo? Você aprendendo isso aqui, ó, essa estratégia, esse macete, vai ajudar muito a você. Se tem artigo indefinido, eu não uso crase. Volto da, tem crase, volto de crase para aqui. Vamos continuar aqui. A próxima, sexta questão. Interessante, essa questão está falando sobre, vamos ver aqui. Carla é uma profissional muito simpática. Gentilmente me deu preferência do atendimento. Assinale a alternativa que classifica corretamente e, respectivamente, os termos destacados. Então, tem o termo destacado, simpática, né? Simpática é o termo destacado. E, gentilmente. Quando eu tenho os termos destacados, olha, Carla é quem é ela. Quem é uma profissional muito simpática? Carla. Olha aqui, eu localizo o verbo aqui. Localizei o verbo, ó. Que é o verbo ser. Verbo de ligação. É um verbo de ligação. Quem é a profissional muito simpática? Carla. Então, Carla é simpática, Carla é gentilmente, mas gentil, se fosse aqui seria gentil, né? Olha aqui, gente. Simpática está se referindo a quem? A Carla. Ela é simpática. Carla é o sujeito. Carla é o sujeito. Carla também é um substantivo. Olha a diferença, gente. Quando você fala morfologicamente, Carla, morfologicamente, Carla é um substantivo. Carla é um substantivo, morfologicamente. Quando eu falo sintaticamente, a função que ela está exercendo, função de sujeito. Tá vendo? Carla é simpática. Simpática é ela. Carla. Então, é a característica. Então, se é uma característica, eu tenho aqui o quê? Um adjetivo. Eu tenho um adjetivo. Se eu tenho adjetivo, eu venho aqui, olha, assinale a alternativa e classifique corretamente, respectivamente, os termos destacados. Então, eu vou eliminar o que aqui? Advérbio. Aqui não tem advérbio aqui, ó, simpática, que é o primeiro que eu vou analisar aqui. Tá vendo? O advérbio, ele nunca se relaciona com substantivo. Advérbio, ele nunca se relaciona com substantivo. Então, esse aqui, ó, já tá fora, ó. Porque é um adjetivo. Então, adjetivo, eu tenho esse
eu tenho essa aqui que é adjetivo, isso aqui então eu já tiro, não tem nada de aposto, de verbo, nem vocativo, não está chamando, não está a vírgula separando aqui, Carla, ó, não tem, não é vocativo. Então aqui, olha, tirei, eliminei e ficou esses dois, é adjetivo, indica o que é adjetivo, característica, qualidade. Então vamos ver aqui agora, gentilmente, gentilmente eu tenho aqui, ó, em mente. Quando geralmente eu tenho lá terminado em mente, eu sei que é, ó, o modo, então eu sei que é um advérbio. É um advérbio. Como eu tenho a classificação, advérbio de modo, de tempo, de lugar. Esse aqui é o modo, é gentil ela. Então, gentilmente, eu tenho como advérbio. Então, eu tenho aqui, ó, onde tem o advérbio, a letra C. Não é aposto, não tem que estar especificando nada ali. Então, esse aqui é o correto, letra D. Gente, é importante que vocês olhem a diferença de estar analisando, fazendo uma análise morfológica ou estar fazendo uma análise sintática. Sabendo que a análise sintática, na análise sintática, você vê a função da palavra. Você vê se você tem o adjetivo, a função morfológica da palavra, né? Se você tem o substantivo, se você tem ali o adjetivo, se você tem o advérbio. Se você for olhar a função que ela exerce, aí que você vai ver se é de sujeito, se é de um complemento nominal, se é do objeto direto ou indireto, porque você vai ver a função. Mas isso aí, à medida que você for estar aqui nos acompanhando, você vai conseguir. Antes que você esqueça, me ajude no canal aí, um ajudando o outro, compartilhe essa live e me segue no canal aí, compartilhe para outros para ter esse conhecimento, aprender. Isso é importante. E língua portuguesa, ela faz parte de concurso de todas as áreas. Que você for fazer um concurso, tá lá, língua portuguesa. E é fazendo todos os dias, né? Pelo menos tira um tempo durante a semana, coloca ali direitinho e começa a estudar. Começa a estudar, porque o resultado vem. E se torna, só praticando. É igual você tirar a carteira de motorista. Você olha lá, pedal, meu Deus, aquilo lá, embreagem, freio, acelerador, passar a marcha, olhar para frente, você acha difícil. Mas à medida que você vai fazendo, você depois está ali, nem precisar olhar onde que está lá o freio, onde está o acelerador. E assim também é o estudo, é assim também a prática. Você vai fazendo, você vai aprendendo. Eu agradeço a vocês por estar nos acompanhando e agradeço de coração. Entre no nosso grupo de WhatsApp, que vocês vão ter bastante conteúdos lá relevantes que vai ser para aprovação de vocês.